Sejam muito bem-vindos ao meu canal Maternar Sem Filtro. E hoje o tema vai ser desmistificando os medos mais comuns na maternidade. Eu vou falar aqui com as provavelmente gestantes, que ainda não têm experiência sobre esses pontos. E aí eu vou tentar desmistificar um pouco dos medos pra gente ver que não é esse bicho de 7 cabeças que a gente acha que é. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre isso é o que é o medo. O medo, ele é normalmente associado a um não conhecimento ou um desconhecimento completo sobre aquele tema. Então, aquilo você não sabe o que esperar, você não sabe o que fazer, então ele se torna grande e aí você fica com medo de não conseguir lidar com aquilo. Mais ou menos isso, tá? Como que a gente faz pra diminuir o medo ou mesmo tirar o medo, acabar o medo? A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa desbravar. Vou dar um exemplo. Quando a gente era apenas homens das cavernas, a gente tinha medo de tudo. Porque a gente não sabia o que aquilo era, se aquele bicho ele era domesticável ou não, ou se ele tinha veneno ou não. Então, conforme a gente foi conhecendo, a gente foi perdendo o medo, porque a gente foi entendendo como é que a gente agia com aqueles problemas, né? E tudo na vida é assim. Se você for pra pensar, os seus maiores medos normalmente vêm de um lugar de você não conhecer, do desconhecido, ou de algo que você ainda não vivenciou. E tudo bem, isso não é um problema, o medo não é um problema. O problema é o que a gente faz em relação a ele. Que a gente vai falar sobre quais medos que a gente vai falar hoje? Parto, privação de sono, amamentação e medo de não dar conta. O parto. Eu vou falar muito brevemente sobre cada um desses temas para não ficar longo, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo específico para cada um deles. Atualmente nós temos 2 vias possíveis, o parto cesárea e o parto normal. O parto normal, que a maioria já sabe, o bebê vai sair pelo canal vaginal e tudo mais. O que normalmente é associado a esse parto? Ai, vai doer muito, medo da dor, medo de não dar conta, medo de passar por tudo isso e chegar numa cesárea. Como que a gente pode não ter medo? Eu não tinha medo do parto normal. Na verdade, meu sonho era ter passado por ele. Porque eu queria vivenciar aquilo. Ah, mas ia doer. Mas o parto cesárea também dói. Dor por dor mesmo. Eu queria pelo menos viver uma coisa mais natural. Então, o que eu fiz para poder tentar, ao menos, me preparar por esse momento? Eu comecei a estudar. Eu contratei lá um curso de uma obstetra, que eu gosto muito, e ela é muito especialista nesse assunto, assim. E eu comecei a assistir, aprender, entender que existe alívios de dor, não é dor 100% do tempo, existem níveis de dor, momentos. Então, eu comecei a entender o que eu ia passar. E cada vez que eu ia aprendendo mais, eu ia ficando com menos medo, com menos receio e mais confiante a respeito dele. O que eu errei foi não ter lido muito a respeito do parto cesárea, porque era um parto possível pra mim também. Mas eu achei que eu ia super ir pro normal. Então eu não li muito a respeito do parto cesárea. E aí quando chegou o dia dela, que daí no fim, um dia eu vou falar mais especificamente, mas aí teve que ser cesárea, eu fiquei com medo. Porque eu não tinha estudado o que eu ia passar, como é que ia ser e tudo mais. Mas deu tudo certo no final. Então, assim, quanto mais você se equipar de informações, relatos, aprendizados, sabe? Lê bastante aqui sobre relatos de parto, como é que foi. Vocês vão ver que cada parto é muito diferente do outro, não tem nenhum igual. Mas existe, sim, um padrão de contrações, um padrão de coisas que as mulheres fazem que ajudam a diminuir a dor e tudo mais. Então, aí já começa você a, talvez até desejar essa via de parto, E conhecendo também os pós, os contras, os prós de cesárea, os contras de cesárea. E conhecendo cada vez mais, vai te deixando mais tranquila em relação ao parto que você vai querer passar. Privação de sono. Essa aqui é também uma loteria, A gente não sabe se o seu bebê vai ser mais agitado, se o bebê vai dormir bem, se o bebê vai conseguir dormir. Mas o que eu posso te dizer para poder diminuir esse medo, comece na gravidez mesmo, que é onde a gente tem mais tempo.
comparado com quando o bebê nasce. Começa a ler sobre sono, começa a ler sobre formas de você diminuir o seu cansaço, sabe? Começa a ler a respeito de delegar funções quando você está vivendo um momento de privação de sono. Investe num bom colchão, se você puder, tanto para você quanto para o seu bebê. Investe num bom travesseiro, porque daí o pouco que você dormir vai ser um sono mais reparador. Então, o medo da privação de sono, eu tinha esse medo muito. Ele vai se diluindo conforme o bebê nasce e vendo o que funciona. Outra coisa, estudar sobre rotina de sono para o bebê. Ali você vai já criando para o bebê ali momentos de relaxamento e ele vai aprendendo desde bebezinho, desde que ele nasceu, que é possível relaxar, que é possível dormir. E aí você mesma vai sentindo que ele vai dormindo melhor e tudo mais. E aí essa privação de sono vai diminuindo, tá? Agora, quanto tempo vai levar, não tem como te prever, porque vai depender da personalidade do seu bebê, vai depender de como que você vai fazer essa rotina, se você vai seguir, se você não vai seguir. N coisas. Mas aprenda, leia e teste. Que aí sim você vai ver que vai diminuir muito esse medo. Porque aí você vai estar vivendo e vai estar experienciando. Amamentação. Acho que todos esses pontos aqui vão ter um ponto em comum. A amamentação, ela é também muito desafiadora. Ana, mas como é que foi a sua? A minha é fora da curva, tá? Eu não sei o que eu fiz de muito certo, mas deu muito certo. Talvez é porque eu também não tinha muita sensibilidade no seio, acho que isso ajudou também. Mas o ponto, não vou falar nem da minha experiência aqui. Tudo que você puder ler, estudar, se você puder já reservar um dinheiro para você ter uma possível consultora de amamentação, tudo isso vai contribuir para uma amamentação positiva lá na frente. Leia pelo menos para entender o que é que você vai ter de possíveis problemas, o que é esperado, o que não é esperado, o que o bebê tinha que estar fazendo, o que ele não tinha que estar fazendo e o que é ali, como é o seu seio também, tem mais essa, né? Se ele é de um jeito ou de outro, se tem uma pega melhor pro tipo do seu seio, se não, maneiras de aliviar a dor, pomadas, enfim, começa a ler mais sobre isso, se equipe de informações, porque quando você tá no pós-parto, não dá muito pra você ficar pensando, mas se você tiver ali o contato de uma ou duas consultoras de amamentação, deu ruim, você liga, já contrata, e ela vai na tua casa, ela vai te orientar, ela vai te ensinar, talvez corrigir uma pega que não seja adequada. E aí você não fica com medo de não conseguir amamentar, porque você sabe que você vai ter essa ajuda quando for necessário, entendeu? E também você vai ter informação pra saber, tá? E o último ponto, que é o medo de não dar conta. Acho que todas as mães, todas elas, independente da quantidade de filhos, a gente sempre vai ter esse medo. E eu vou te dizer, a gente não vai dar conta. Mas tá tudo bem. Isso não é um problema. Porque o que seria dar conta? É cuidar da casa, do marido, do cachorro, do periquito, do papagaio, do bebê, de você ir trabalhar? Isso seria dar conta pra você? Ou dar conta pra você seria você ter um bebê saudável, limpinho e quentinho? Então, o que a gente pode fazer para diminuir esse medo? Primeiro, entender quais são as minhas expectativas a respeito do que eu vou conseguir fazer no meu pós-parto. Tem mães que são mais elétricas, que gostam de já estar ativa, já quer fazer e tal. Talvez dá uma diminuída nessa expectativa, porque pode ser que você saia do seu parto sem laceração nenhuma, já levantando e tomando banho. Mas pode ser que você tenha uma cesárea, pode ser que você tenha que tomar ponto. E daí você não vai ter tanto essa mobilidade, sabe? Então, antes de tudo, pra gente poder saber se a gente vai dar conta ou não, é alinhar as expectativas. As suas expectativas com você mesma. Depois, as suas expectativas com a sua rede de apoio. Depois com o seu parceiro. Depois com a sua rede de apoio. E alinhar as expectativas se você vai ter outros filhos, de como que vai ser a relação deles. Porque não tem como a gente saber. Acho que pra diminuir os medos de não dar conta, alinhar as expectativas. E aí, bota uma expectativa bem baixa. Eu vou conseguir cuidar do bebê e só. Vou conseguir cuidar do bebê e de mim. Ponto. Por exemplo.
Aí, se caso você consiga dar conta de mais coisas, você vai falar, nossa, ótimo, foi melhor do que a encomenda, foi melhor do que eu imaginava. Agora, se você coloca uma expectativa muito alta da tua produtividade pós-parto, aí você vai se deparar com a realidade e você fala, opa, eu não tô dando conta daquilo que eu esperei e planejei. Entende? Acho que muito é isso, a gente se espera muito da gente, a gente coloca uma expectativa muito alta, lá em cima, a respeito do que a gente vai conseguir, sem saber o que a gente vai passar e como a gente vai estar, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Então, vamos começar diminuindo as expectativas, depois diminuindo a expectativa dos outros, e depois, tudo que você fizer, tudo na maternidade, e você fizer, e você falar, nossa, que legal conseguir fazer isso, você comemorar as suas conquistas. Nossa, hoje eu consegui tomar um banho. Nossa, que delícia. Hoje eu consegui, sei lá, me maquiar, fazer a sobrancelha, sei lá, qualquer coisa que você queria fazer e você conseguiu. Comemore as coisas que você conseguiu fazer, nem que sejam as coisas que você acredita ser sua obrigação. Quando a gente tá nesse momento, qualquer coisa além de cuidar do bebê tem que ser comemorado. É uma coisa muito grande, é uma mudança muito grande. Não importa a quantidade de filhos que você tenha, vai mudar a sua rotina, independente de quantas vezes você for experiente nisso. E aí, se você é mãe de primeira viagem, é mais doido ainda, porque você está acostumada a viver em função ao seu tempo, em função à sua vida. E de repente você tem que mudar tudo isso. Então, a gente coloca lá em cima essa expectativa, e aí quando vem a realidade e a expectativa, ela choca entre aquilo que eu esperei e aquilo que realmente é. E aí você se sente mal, mas não é verdade. É porque você colocou uma expectativa alta. O medo de dar conta é isso, é uma expectativa muito acima daquilo que você poderia fazer. E assim, tá tudo bem você não poder fazer muita coisa. Tá tudo bem você não poder fazer nada, entre aspas. Você acabou de fazer um bebê. Tudo que vem depois disso é secundário. Certo? Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha desmistificado algum dos medos aí. Se você tem algum deles, enfim. Conta aqui nos comentários se realmente te ajudou de alguma forma. Ou se tem algum outro medo que você tem e eu não falei, pra gente poder falar sobre isso mais vezes, tá? Então é isso. Um beijo e até!